Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui, até o versículo 26, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a título de palavra introdutória, a título de palavra inicial, eu queria lhes fazer uma pergunta, que você responda para você mesmo. Não vai ser uma pergunta muito complexa, muito difícil, porém, uma pergunta cheia, mas muito cheia de significados e também de consequências. A pergunta é a seguinte: o que é ser um cristão? De maneira bem direta, de maneira bem taxativa, o que é ser um cristão? Conforme eu falei agora há pouco, essa palavra cristão é uma palavra básica. Essa pergunta, de certa forma, é uma pergunta básica. Porém, ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária. Sobretudo em dias como os nossos, os dias em que nós estamos vivendo. Quando, de certa forma, ao analisar a situação do cristianismo, a gente acaba chegando à conclusão que, enquanto cristão, de certa forma, nós estamos perdendo muito da nossa essência. Estamos perdendo muito da nossa identidade. Enquanto cristão, eu queria enfatizar esse ponto. E aí, uma pergunta como essa, o que é ser cristão, dentro desse contexto que nós estamos nos referindo, é necessária por pelo menos duas razões, por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque, infelizmente, existe certa confusão do significado da palavra cristão. Quando você se dirige para uma pessoa e pergunta se ela é cristã, quando você se dirige para uma pessoa e faz essa indagação, via de regra, ela associa essa palavra ao pertencimento de uma religião, o que de certa forma é verdade. Elas associam essa palavra a pertencer a uma determinada denominação, o que de certa forma também é verdade, mas não é isso em si, ou seja, no sentido completo, o significado desse termo, conforme a gente vai ver daqui a alguns instantes. Por isso é uma pergunta necessária, por isso é uma pergunta importante. Em segundo lugar, porque essa pergunta, de certa forma, ela serve para cada um de nós como uma autoavaliação. Na medida em que você responde de maneira correta, na medida em que você responde de maneira bíblica o que seja um cristão, de certa forma você vai ser levado a pensar se você se enquadra ou não nesse conceito, se você se enquadra ou não dentro dessa definição. Esse texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo número 26, nos ajuda muito nesse questionamento. Que questionamento? O que é ser um cristão? Aqui nós encontramos o primeiro registro histórico que os seguidores de Cristo, eles recebem em relação a esse nome. Então, você vê no livro de Atos dos Apóstolos o desenvolvimento da igreja, você vê a origem da igreja, e você vai vendo a igreja se espalhando a partir de Jerusalém. Porém, até então, os cristãos, eles eram designados discípulos, seguidores do caminho,
Mas aqui nesse texto, pela primeira vez, dentro da história do cristianismo, os discípulos de Cristo, eles são reconhecidos como cristãos. Então, a gente observa que aqui a igreja ela estava se expandindo. Começou em Jerusalém, depois ela ultrapassa as fronteiras de Jerusalém e chega aqui à cidade de Antioquia, Antioquia da Síria, aproximadamente distante 660 quilômetros da cidade de Jerusalém. E essa palavra cristão, sobretudo dentro desse texto que nós encontramos, em especial aqui no versículo 26, tem um significado muito importante, tem um significado muito especial. A palavra cristão aqui, literalmente falando no grego, cristianos, ela significa pertencer à família de Cristo, ou aqueles que pertencem à família de Cristo, ou aqueles que de fato pertencem a Jesus Cristo, que seguem o seu caminho, que seguem a sua palavra. Então, no seu sentido literal, a palavra cristão tem a ver com isso. Em você pertencer à família de Cristo, em você de fato ser um seguidor de Cristo, em você estar no caminho de Cristo. E a partir daí você já percebe que esse significado é um significado especial e ele traz consigo muitas responsabilidades, muitas obrigações para nós, uma vez que nós nos intitulamos como cristãos. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Por que os discípulos, aqui nesse texto, eles foram chamados de cristãos? Por que eles foram identificados dessa forma? A gente pode ver algumas indicações a partir de todo esse texto, que vai do versículo 19 até o versículo número 26. E nesta oportunidade, eu queria que nós considerássemos, a partir dessas indicações, o que seja um cristão, como é que nós devemos entender quem seja um seguidor de Cristo, para que a gente possa aprofundar o nosso conceito, para que a gente possa nos autoavaliar e assim termos com mais precisão a visão daquilo que nós devemos ser, uma vez que nós nos auto-intitulamos cristão. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: o que é ser cristão? O que é ser cristão? E essa mensagem, ela tem um objetivo muito específico. Uma vez que a gente teve, como nós acabamos de ter, um momento de batismo, um momento de profissão de fé, um momento em que almas elas são unidas à Igreja de Jesus Cristo, se faz necessário a gente poder entender com mais precisão o significado dessa palavra e também as suas implicações. Então, serve para nós, que já somos cristãos, para que a gente possa nos autoavaliar, para que a gente possa nos autoexaminar e sabermos se encaixamos de fato dentro desse perfil, em cima daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Essa palavra ela serve para você, que talvez se intitule cristão, mas não pertença a uma igreja de Cristo, não tem um relacionamento no seu sentido definido com Deus, para que você possa entender o que isso significa e também as implicações disso para a sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, olhando para esse texto, mesmo que de forma bem rápida, eu queria que nós víssemos 1, 2, 3, 4, 5 características que marcam um cristão, para que a partir delas a gente possa entender o que de fato é alguém que pertence à família de Cristo, o que de fato é alguém que segue a Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, conforme nós temos aqui nessa passagem, cristão é alguém que é rejeitado pelo mundo. Em primeiro lugar, um cristão, ele é alguém que é rejeitado pelo mundo. Vejam aí, versículos 19 e também o versículo de número 20. Atos 11, verso 19 e também o versículo de número 20. Diz o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
Então, esses dois versos, eles relatam quem foram os pioneiros e em quais condições ou em que condição esses pioneiros foram levar a palavra de Deus, sobretudo ali, a cidade de Antioquia. A gente observa nesses versos justamente isso. A gente identifica as pessoas que foram levar o evangelho para aquela cidade. A gente identifica as condições que viviam essas pessoas que foram para lá, para levar o evangelho lá à cidade de Antioquia. Conforme nós observamos, eram discípulos de Jesus Cristo, que haviam saído de Jerusalém quando houve uma perseguição. E não foi qualquer perseguição, mas quando houve uma perseguição ferrenha contra os cristãos, inclusive culminando com o martírio de Estevão. Isso a gente observa no finalzinho do capítulo 7 do livro de Atos e também no início do capítulo 8. Essa perseguição que findou tirando a vida de Estevão e como consequência disso, os cristãos saindo de Jerusalém, fugindo de Jerusalém para outras cidades, e na medida em que eles faziam esse movimento de irem para outras cidades, eles iam pregando o evangelho. Então, o que a gente aprende, pelo menos por hora, aqui através desses versos, é que a perseguição sobre a igreja abriu as portas para o crescimento da igreja. Veja, parece algo até contraditório, né? A perseguição sobre a igreja abriu as portas para o crescimento da igreja. Aquilo que os homens tensionavam por acabar, extinguir a igreja de Cristo ali em Jerusalém, se viu de motivador para que o evangelho não se restringisse à cidade de Jerusalém, mas se expandisse para as demais cidades, conforme a gente observa aqui nessa passagem. E a partir desse registro, a partir dessa verdade, a gente aprende esse princípio aqui através do texto. Que princípio? Eu queria que você atentasse para ele. Um cristão, meu irmão, meu amigo, sempre será alguém malquisto pelo mundo. Um cristão sempre será alguém malquisto pelo mundo. E quando eu falo mundo, o mundo no seu sistema de valores, o mundo na sua forma de pensar, o mundo na sua forma de agir. Então, um cristão, ele nunca vai se enquadrar nessa realidade. E pelo fato dele não se enquadrar nessa realidade, ele vai ser sempre preterido, ele vai ser sempre desprezado, vai chegar ao ponto de acontecer o que acontece aqui, ele vai ser perseguido por causa do evangelho. É interessante porque isso não é novidade nenhuma para cada um de nós que estudamos um pouco mais a palavra de Deus. Até porque o próprio Cristo previu que essa era a nossa realidade. A gente vê lá em João 16:33, ele dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê, através dos ensinamentos dos apóstolos, essa mesma realidade sendo anunciada. Ou seja, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso não é uma realidade. Jamais será uma realidade. Uma vez que você é cristão, uma vez que você é salvo, automaticamente você vai atrair sobre si a perseguição e a perseguição do mundo. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas por que será? Mas por que será que as coisas acontecem dessa forma? Ora, a gente deve entender que um cristão, um crente, ele vive em uma outra esfera espiritual. A gente tem que entender que um cristão, um crente, ele vive através dos princípios do evangelho. Então, a partir do momento que o mundo ele está posto no maligno, a partir do momento que o mundo adota outro sistema de valor que não a palavra, então sempre haverá esse antagonismo, sempre haverá essa indiferença, sempre haverá essa reação contra um cristão. Então, é um fato, é uma característica, é um dos perfis do ser cristão, ou seja, o ser rejeitado pelo mundo. Então, isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, serve de estímulo para cada um de nós. Ou seja, se nós sofremos algum tipo de perseguição, se nós sofremos algum tipo de indiferença, se nós sofremos algum tipo de humilhação,
por seguir o Evangelho, não é seguir os nossos próprios pensamentos, não é seguir os nossos próprios desejos, mas se a gente padece essas coisas por seguir o Evangelho, há uma boa notícia em tudo isso. Nós somos cristãos, pertencemos à família de Jesus Cristo, somos seguidores de Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, nos alegremos com isso, com essa realidade. Tenhamos orgulho desse fato. Afinal de contas, essa é uma bendita condição. Ou seja, ser odiado pelo mundo, mas ser amado por Deus. Ser rejeitado pelo mundo, mas ser aceito por Jesus Cristo. Essa é a nossa nova realidade na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus por causa disso. Então, em primeiro lugar, cristão é alguém rejeitado pelo mundo. Mas não só isso. Em segundo lugar, um cristão é alguém divinamente convertido. Um cristão é alguém divinamente convertido. Atentem mais uma vez para o versículo 20, mas também agora para o versículo 21. Atos 11, verso 20 e também o versículo de número 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa passagem aqui, ela faz um relato do efeito da pregação do Evangelho a algumas pessoas que habitavam ali na cidade de Antioquia. E o que é que a gente observa através dessa descrição? O que é que nós encontramos mediante esse relato? Deus, ele agindo, Deus, ele operando através do anúncio da palavra, através da proclamação das boas novas e boas novas de salvação, que foram faladas não só aos judeus daquela cidade, mas também foram faladas aos gentios daquela cidade. Essa operação de Deus miraculosa, essa operação de Deus bendita, ela pode ser vista pelo menos de duas formas, pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, Deus, ele concedeu fé àquelas pessoas. Tanto é que o texto diz, crendo. Então, aquelas pessoas, pela operação divina, mediante a palavra de Deus, elas se curvaram, elas se prostraram às verdades e às exigências do Santo Evangelho, vivendo a partir dessa realidade. Então, houve essa concessão de fé, eles passaram a crer, eles passaram a enxergar que o Evangelho não eram apenas meras palavras, mas que o Evangelho era não só o poder de Deus para salvá-los, mas também o poder de Deus para conduzir as suas vidas. É a primeira forma onde a gente vê esse agir, esse operar de Deus, na concessão de fé. Mas não só isso, Deus operou através da experiência propriamente dita da conversão daquelas pessoas. Então, eles não passaram por um processo de convencimento de ideias, eles não passaram por um processo de convencimento de pensamentos. Não, eles abandonaram o judaísmo, não, eles abandonaram o paganismo e passaram a viver os valores, as verdades e os princípios da palavra de Deus, resumido no Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles passaram a crer, então eles se convertem, eles mudam de vida, eles mudam de perspectiva, eles mudam de atitude, e tudo isso acontece como resultado da operação de Deus através da pregação e pregação da sua palavra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente deve enxergar o Evangelho não como coisa de só menos, mas que a gente deve enxergar o Evangelho como de fato é a preciosidade de Deus, que tem a ver com uma mudança de vida, mas não é qualquer mudança, mas uma mudança profunda de vida, que faz com que a gente confie, que faz com que a gente mude a nossa vida, que faz com que a gente prossiga no caminho do Senhor em relação ao nosso viver. É interessante porque quando você olha aqui para a passagem,
você percebe, conforme nós acabamos de ver no ponto inicial, que não há menção das pessoas que foram levar o evangelho na cidade de Antioquia. Por quê? Isso não é importante. O importante não é quem fala do evangelho, o importante é aquilo que faz o evangelho. A gente observa depois a participação de Barnabé, a gente percebe depois a participação de Paulo, mas o evangelho já tinha chegado lá. E nós não sabemos o nome das pessoas que levaram o evangelho, mas nós sabemos aquilo que o evangelho fez naquele lugar. Isso é que é importante, meus irmãos. Isso é que é importante, porque despersonaliza a palavra de Deus. Ela não depende de pregadores, ela não depende de pessoas em si, ela depende tão somente do agir, do operar de Deus, para que ela possa operar milagres na vida das pessoas que escutam. Então, nós, enquanto cristãos, devemos viver essa mudança. Que mudança? A mudança promovida pelo evangelho em nossas vidas. Se você é um cristão, se você é uma cristã, algo diferente deve ser visto, algo diferente deve ser notado, não só na maneira como você pensa, mas também na forma como você fala, nos sentimentos que existem em seus corações, na sua maneira de se conduzir. Por quê? Nós somos resultado do processo da conversão dentro do nosso viver. Mudamos de vida, não pela nossa própria força, mudamos de vida, não pelas nossas próprias capacidades, mas mudamos de vida, porque Deus, pelo Evangelho, operou essa mudança em nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos essa diferença. Vivamos a vida como de fato nós somos convertidos. Vivamos essa diferença na nossa existência. Para quê? Para que através de nós, o Evangelho não só seja visto, mas acima de tudo, o nome de Deus, ele venha a ser glorificado. Então, o que é ser cristão? É alguém que é rejeitado pelo mundo. O que é ser cristão? É alguém divinamente convertido. Mas não só isso. Em terceiro lugar, um cristão é aquela pessoa que serve a Cristo. Um cristão, ele é alguém que serve a Cristo. Ele é um servidor de Jesus Cristo. Acompanhe comigo. Versículos 19, depois 22, depois 25 e a parte inicial do 26. Atos capítulo 11, versículo 19, depois versículo 22, 25 e a parte inicial do versículo 26. Olhem só o que nos diz aqui essas passagens. Diz o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo de número 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé, filho da Consolação, até Antioquia. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, parte inicial do versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, amigos, esses versos, eles nos mostram que o Evangelho não só chega lá na cidade de Antioquia, mas o Evangelho se consolida na cidade de Antioquia, através do trabalho, não de uma mão, mas através do trabalho de várias mãos, vamos assim dizer. Quer seja aqueles que foram pioneiros, quer seja Barnabé, findando-se com Paulo. Então, foi esse processo que se deu ali naquela igreja. No primeiro momento, o Evangelho chega através de pessoas anônimas. E uma vez que ele chegou e as pessoas se converteram, Barnabé foi lá para poder ajudá-los. Depois, Barnabé leva Paulo para poder confirmar aqueles irmãos na palavra do Senhor. E o que é que todas essas pessoas têm em comum? O que é que todos esses homens têm em comum? O desejo de servir a Cristo através da pregação. O desejo de servir a igreja de Jesus Cristo através da proclamação do Evangelho. Isso, meus irmãos, isso, meus amigos, é ser um cristão. Um cristão, ele sabe. Um cristão, ele tem consciência do seu lugar diante de Cristo e também dentro do reino de Jesus Cristo. Diante de Cristo, nós somos servos, somos doulos.
Diante de Cristo, nós somos escravos. E uma vez que Ele nos salva, uma vez que Ele nos redime, uma vez que Ele muda a nossa vida, essa mudança produz em nós uma disposição. E não é qualquer disposição, mas uma disposição toda especial. Para quê? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa servir a esse Cristo. Uma vez que nós o temos como nosso Senhor, uma vez que nós o temos como nosso Salvador. Ato contínuo, essa consciência faz com que a gente possa desenvolver os nossos dons dentro da igreja de Jesus Cristo, dentro do corpo de Jesus Cristo, tendo como meta a edificação desse corpo, tendo como objetivo o crescimento desse corpo, tendo como finalidade a glória de Deus através de tudo isso. Então, um cristão, ele é assim, ele é um servo. Um cristão, ele é assim, um trabalhador na obra do Senhor. O cristão é assim, alguém que serve a Cristo, que exerce seus dons, que se esforça por ver a expansão do Evangelho chegando a lugares e lugares cada vez mais longínquos, cada vez mais distantes. E isso nos leva a um desafio, meus irmãos. Mas um grande desafio, minhas irmãs. E que desafio é? Entendamos que o nosso chamado, ele não se restringe a irmos a Jesus Cristo e a experimentarmos a salvação de Jesus Cristo, mas o nosso chamado, ele se estende à participação obrigatória que nós temos no corpo de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, trabalhar na obra do Senhor não é opcional. Trabalhar na obra do Senhor não é um complemento dentro da nossa agenda. Às vezes a gente tem um tempo livre e a gente pensa, não, utilizarei esse tempo livre para poder investir na obra. Não! Um cristão não é assim. Muito pelo contrário. Um cristão é aquele que age de maneira dedicada, um cristão é aquele que age de maneira abnegada e que se esforça dando a sua participação para que o reino de Deus possa se desenvolver. Não existe cristão de braço cruzado, não existe cristão em inatividade, não existe cristão aposentado, não há essa categoria na Bíblia. Muitas vezes a gente se esconde por trás das nossas obrigações. Muitas vezes a gente se esconde por trás das nossas limitações. Mas na verdade, nenhuma dessas coisas é justificativa para nós nos omitirmos àquilo que Deus nos chama a fazer. Por quê? Se eu sou cristão, se eu sou um seguidor de Jesus, eu devo fazer tal qual Jesus fez. E o que foi que Cristo fez? Pregou o Evangelho. O que foi que Cristo fez? Expandiu o reino. O que foi que Cristo fez? Realizou a obra do Senhor até o ponto de morrer e morrer em uma cruz. Não é à toa que ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Isso implica também na nossa participação, na nossa interação dentro do seu reino, através do exercício dos nossos dons, para podermos fazer aquilo para o qual ele nos chama e nos chama a realizar. Então, em terceiro lugar, um cristão é alguém que serve a Cristo. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, meus amigos, um cristão, ele é alguém. Ele é alguém que manifesta o caráter de Cristo. Um cristão, ele é alguém que manifesta o caráter de Cristo. Vejam aí, o versículo de número 24. Atos 11, versículo de número 24. Que diz o seguinte, palavra do Senhor: porque, referindo-se a Barnabé, filho da consolação, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja, e muita gente se uniu ao Senhor. O que é que nós temos aqui? A descrição. Nós temos a descrição do caráter de Barnabé. Nós temos a descrição do caráter de Barnabé. E é interessante porque quando você olha essa descrição do caráter de Barnabé, você consegue entender a disposição que Barnabé teve de sair de uma vida cômoda na cidade de Jerusalém e partir para a cidade de Antioquia para poder servir ao Senhor. Isso não acontece aleatoriamente, isso não acontece por coincidência, isso não acontece por acaso, não. Havia nele esse perfil, havia nele essas características, havia nele essas qualidades que foram usadas por Deus para que ele fosse usado na obra do Senhor. E aqui o texto, ele aponta pelo menos 3 dessas características que formam, vamos assim dizer, o caráter de Barnabé. Em primeiro lugar, ele era um homem bondoso.
Diz o texto que ele era homem bom. A gente percebe a bondade, fruto do Espírito Santo. Depois a gente enxerga a espiritualidade de Barnabé. Nos diz o texto que ele era homem cheio do Espírito Santo. E por fim, nos é dito que Barnabé, ele vivia na dependência de Deus. Porque a palavra fala que ele era um homem cheio de fé. Então você vê bondade, você vê espiritualidade, você vê dependência de Deus e você entende porque ele se dispôs a fazer a obra do Senhor. E isso aqui, meus irmãos, meus amigos, nos leva para um outro caminho. Que caminho? Não há cristão sem que essa pessoa não reproduza o caráter de Jesus Cristo. Não há cristão sem que essa pessoa reproduza o caráter de Jesus Cristo. Isso é claro, porque a gente reproduz o caráter de Jesus Cristo não por nós mesmos, não por algo que procede da nossa natureza, mas como fruto, como resultado da obra da graça no nosso coração. Na medida em que a gente passa pelo processo que nós chamamos de novo nascimento, na medida em que a gente experimenta a regeneração, a nova vida de Deus é implantada na nossa vida. E uma vez que há essa implantação espiritual, a gente passa a manifestar características que existem no próprio Deus, virtudes espirituais. É o que a gente percebe aqui na vida de Barnabé. Era um homem bondoso, era um homem espiritual, era um homem dependente a Deus. Por quê? Isso reflete a sua condição espiritual. Então, se nós somos cristãos, então, se nós pertencemos a Jesus Cristo, se nós fazemos parte da família de Jesus Cristo, a gente reproduz obrigatoriamente o caráter de Cristo na nossa vida. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós encontramos um outro desafio, um grande outro desafio para cada um de nós. E que desafio é? O desafio de podermos aprofundar e aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com Cristo. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossa vida. Nós temos essa obrigação, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa incumbência, ou seja, de aprofundarmos cada vez mais a nossa comunhão com o Senhor, de termos cada vez mais intimidade com Deus. E na medida em que isso acontece, nós vamos parecer cada vez mais com Deus em nossas vidas. Teremos as nossas falhas, com toda certeza. Teremos as nossas imperfeições, não resta a menor dúvida. Mas a gente vai ver centelhas da obra da graça, traços característicos de Deus. Por quê? Porque nós aprofundamos a nossa comunhão com Ele. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o passo seguinte da regeneração é a santificação. Uma vez que você é transformado, uma vez que Deus muda a sua natureza, o que é que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar essa nova natureza. Você vai viver em santidade, em consagração, em temor ao Senhor. Por isso você tem que se relacionar com a palavra. Por isso que você tem que manter uma vida de oração. Por isso que você deve se incluir dentro do povo de Deus. Por isso você deve participar dos sacramentos, como nós vimos aqui, a questão do batismo. Para quê? Para que a vida de Jesus possa estar se manifestando em nossas vidas. Porque, repito, um cristão é alguém que manifesta o caráter de Jesus Cristo. E por fim, em quinto e último lugar, um cristão é alguém que permanece no caminho. Um cristão, ele é alguém que permanece no caminho. Vejam aí, versículos 21, versículos 23 e versículo 26. Atos 11, verso 21, verso 23, verso de número 26. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava com eles, com os primeiros cristãos ali da cidade de Antioquia, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Versículo 23. Tendo ele chegado, Barnabé, e vendo a graça de Deus entre aquelas pessoas, alegrou-se. Exortava a todos a que com firmeza de coração, veja, permanecessem no Senhor. Versículo de número 26. Tendo encontrado, no caso Paulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, amigos, os cristãos de Antioquia, eles
aprofundaram a sua relação com a palavra de Deus. Eles aprofundaram a sua relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Em um primeiro momento, eles ouvem o Evangelho e se convertem, ou são convertidos pelo Senhor, melhor dizendo. No segundo momento, Barnabé os ajuda para que eles pudessem confirmar a fé. Depois, Paulo vai para aquela cidade e aí, com um ano de trabalho, ele consolida a fé dos irmãos. Olha só os estágios. Eles se convertem, eles têm a confirmação da salvação, depois eles passam pelo processo de consolidação da salvação. E perceba que todos esses estágios, eles estão diretamente vinculados a quê? A palavra. Estão vinculados a quê? Ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a experiência inicial da conversão abriu porta para aqueles irmãos que tivessem a confirmação e o desenvolvimento da sua salvação. E eles não pararam apenas na conversão, eles prosseguiram, seguindo no processo natural do desenvolvimento da salvação. E pense numa lição que a gente aprende aqui, uma lição fundamental, uma lição importantíssima. E que lição é? Experiências espirituais bem-sucedidas, elas devem ser acompanhadas por um maior compromisso com a palavra. Experiências espirituais bem-sucedidas, elas devem ser acompanhadas por um maior compromisso com a palavra. É bom conhecermos o Evangelho, é bom a euforia dos primeiros dias de conversão, com toda certeza, mas a gente não pode ficar apenas nesse ponto. A gente não pode ficar apenas nesse primeiro momento, a gente tem que avançar. E avançar rumo a quê? Avançar rumo à maturidade. E uma vez que a gente vai desenvolvendo esse processo de maturação espiritual, a gente vai vendo o aprofundamento da nossa comunhão com Cristo. E nada disso, absolutamente nada disso, ele é alcançado à parte da palavra do Senhor. Não pode. Tem que estar vinculado às Escrituras, ao nosso estudo, ao nosso aprendizado, à nossa prática, ao conhecimento sempre contínuo acerca das coisas de Deus, ao nosso envolvimento com a palavra de Deus. Então a gente vai galgando esses processos de maturação espiritual. Infelizmente as pessoas querem viver como crianças em Cristo Jesus. Elas não querem avançar, elas não querem amadurecer, é apenas aquela alegria inicial da conversão. Não, veja o que aconteceu aqui na igreja de Antioquia. Eles passaram por todo esse processo, por todos esses estágios. Então, isso é necessário. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele disse que nós devíamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não foi sem motivo que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, ele disse que a gente deve desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Então veja, é tudo vinculado à palavra do Senhor. E o que é que a gente encontra em termos de desafio a partir de tudo isso? Meu irmão, minha irmã, a necessidade que eu, você, todos nós temos de quê? De nos firmarmos na palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Nos firmarmos na palavra de Deus e crescermos espiritualmente. A vida cristã, ela exige de nós que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente se fortaleça, para que a gente possa frutificar e frutificar cada vez mais. Quando isso não ocorre, é sinal de enfermidade espiritual. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Você pega um bebê e aí ele nasce, ele tem uma extrema dependência de seus pais. E ali vai aprendendo a se movimentar, sentando, se arrastando, depois andando, caindo muitas vezes, depois correndo. É o natural. E aí o que foge ao natural é você ver uma criança com 5 anos, onde ela não passa por esses estágios, ela está da mesma forma que esteve quando nasceu ou nos primeiros meses de nascimento. Tem coisa errada. Algum problema motor, algum problema físico, as coisas não estão corretas. E muitas vezes a gente esquece que é o mesmo princípio relacionado à nossa vida espiritual. Anos de conversão devem produzir maturidade. Anos de conversão devem produzir experiência. Anos de conversão devem produzir um testemunho cada vez mais consolidado. Agora, aprenda isso. Você não vai alcançar esse nível a parte da palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Procure aprender a Bíblia.
doutrinas bíblicas, exposições bíblicas, para que esse conhecimento possa fazer com que o desenvolvimento torne-se uma realidade em sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós aprendemos na noite de hoje? A gente aprendeu pelo menos 5 coisas que devem existir para que a gente possa enxergar ali um cristão. Ou seja, um cristão é alguém rejeitado pelo mundo. Um cristão é alguém convertido por Cristo. Um cristão é alguém que serve a Jesus Cristo. Um cristão é alguém que manifesta o caráter de Cristo. Um cristão é alguém que permanece em Cristo Jesus. E aí eu queria finalizar a minha palavra na noite de hoje, me dirigindo especificamente para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, atente para a palavra de Deus. Atentem para o Evangelho de Jesus Cristo. E se voltem urgentemente para Jesus Cristo. Vocês viram aqui na noite de hoje um exemplo tácito, claro, daquilo que a pregação da palavra promove no coração das pessoas. Você vai vendo, não só entre os judeus, pessoas religiosas, mas entre os cidadãos de Antioquia, pessoas pagãs, o mesmo poder sendo operado, poder transformador, poder de conversão. Vocês foram expostos ao Evangelho na noite de hoje. E Cristo falou aos seus ouvidos. Queira Deus que Ele fale também aos seus corações, para que vocês possam atentar, para que vocês possam considerar a necessidade pessoal que vocês têm com Cristo. Eu não estou falando com homens, eu não estou falando com religiões, eu não estou falando de denominações, mas o compromisso pessoal que você tem com Jesus Cristo, de seguir a Jesus Cristo, de pertencer a Jesus Cristo. Essa é a exigência que o próprio Cristo lhe faz. Foi por isso que, ao longo do período em que Cristo esteve entre nós, Ele chamou várias vezes, chamou reiteradas vezes as pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. E esse é o chamado que Ele faz para você na noite de hoje, para que você possa se voltar para Ele, para que você possa reconhecê-lo como seu Salvador pessoal, para que você possa confessar os seus pecados, para que você possa clamar novidade de vida, para que você possa suplicar a presença do Espírito Santo na sua vida. E hoje mesmo, pela graça de Deus, você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E queira Deus, pela sua graça, queira Deus, pela operação do Espírito Santo, queira Deus, pela pregação do Evangelho, esse fato, de fato, se torne uma realidade na sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele esteja aplicando a sua palavra aos nossos corações. E a partir de hoje, que a gente possa ter um conceito mais concreto, um conceito mais claro do que seja cristão. E muito mais do que isso, que a gente possa estar vivendo essas características que fazem de uma pessoa um cristão, para que assim a nossa vida tenha sentido, para que assim a nossa vida, de fato, ela se enquadre com o propósito de Deus, e desta forma, você, todos nós, alcancemos aquilo que existe mais prioritário na nossa vida, que é viver para a glória de Deus, alegrando-se sempre nele, sempre nele, sempre nele. Portanto, que Deus nos abençoe e que em nome de Jesus Ele aplique a sua santa palavra nos nossos corações. Amém.